Ei, tropa da CIF, vamos para o nosso segundo vídeo do artigo que trata do uso impróprio da tabela da SUSEP na Justiça do Trabalho. Então, nós precisamos sair de alguns pressupostos, né? Precisamos considerar, né? Partir de alguns pressupostos, e são eles a incapacidade laboral, que significa o que é doença, o que é acidente de trabalho, quais são as características. Então, a primeira coisa é que acidente do trabalho ou doença do trabalho, você vai considerar a mesma coisa, tá bom? Por quê? Eu estou usando aqui os artigos 19 e 20 da Lei 8.213, né, que diz o que é o acidente do trabalho. Então, a doença profissional, assim entendida, ou produzida, ou desencadeada pelo exercício, ou adquirida ou desencadeada em função das condições especiais do trabalho. Então, e pode ser um acidente, né, também, propriamente dito, tá? Então, a primeira coisa é que a incapacidade laboral aqui, ela é diferente de incapacidade. Você vai, obviamente, considerar como acidente de trabalho as doenças ocupacionais, ok? Lembre-se que a incapacidade laboral é uma consequência disso. A incapacidade laboral pode ser permanente, pode ser temporária, pode, em ambos os aspectos, ser parcial ou total. Significa que ela pode ser permanente e parcial, permanente e total. Ela pode ser temporária e parcial, temporária e total. Isso você precisa deixar muito claro, você que é perito, você que é assistente técnico, precisa deixar muito claro aí em seu relatório, tá? Essa é uma coisa importante. Outra, que é óbvia, é que precisa ter nexo com o trabalho, ou seja, o trabalho precisa ser o causador do problema, né? Precisa ser ligação, ou é totalmente causado pelo trabalho, o problema é totalmente causado pelo trabalho, nós chamamos isso de nexo causal, alguns falam nexo direto, como ele também, o problema da pessoa, pode ser causado parcialmente pelo trabalho. Então, nós vamos ter aí uma concausa, então, um nexo concausal. E esse nexo concausal, nós ainda podemos classificar como pré-existente, concorrente, superveniente, em que grau, né, que o trabalho é o responsável, em que grau que a outra causa é responsável. Mas, seja o nexo direto, 100% do trabalho ou parcialmente do trabalho, ou precisa ter nexo. Nós estamos falando de doença ocupacional, doença do trabalho, acidente do trabalho, então ele tem ligação com o trabalho. O trabalho está na corrente etiológica, ele faz parte da causalidade do problema. Essa aí é uma característica. E a outra coisa que você precisa estar muito atento, você que é assistente técnico, você que é advogado, você que é perito, é que a incapacidade para o trabalho precisa considerar as atividades do trabalho, ou seja, a pessoa precisa estar incapaz parcialmente, totalmente, temporariamente ou permanentemente de realizar as atividades inerentes ao trabalho, à sua profissão, ok? Você pode ter pessoas que experimentam algum grau de incapacidade na sua vida fora do trabalho. Então, a complexidade do ser humano é grande. Nós fazemos muitas coisas. Aprendizagem, aplicação do conhecimento, planejamento pessoal, comunicação, mobilidade, cuidado pessoal, vida doméstica, interrelações pessoais. Nós temos uma variedade de atividades nas nossas vidas. Algumas delas são inerentes ao trabalho. Eu vou tentar dar um exemplo. Uma atividade, carregar nos ombros. É uma atividade que pode fazer parte do trabalho de um trabalhador da construção civil. Na mesma obra, a gente tem um engenheiro. A atividade de levantar e carregar nos ombros não faz parte da atividade laboral do engenheiro, mas faz parte do
trabalhador lá da construção civil. Quer dizer, essa atividade, se os dois tiverem o mesmo problema em alguma função corporal, em alguma estrutura corporal, ou seja, algum problema funcional, algum problema estrutural, eles podem ter problemas iguais, do ponto de vista do corpo. Mas a limitação da atividade é diferente, a atividade do trabalho, porque eles realizam atividades diferentes no trabalho. Entende? Pode ser que o engenheiro tenha alguma dificuldade de levantar e carregar nos ombros, mas se isso não faz parte da atividade laboral dele, não fará parte da incapacidade laboral dele. Então, não se trata meramente de olhar para o corpo, mas para as atividades específicas daquela profissão. Tá bom? Então, esses pressupostos precisam estar em sua mente, né? Para que a gente siga. Eu quero ler um trechinho aqui, ó. Importante. Alguns trechos importantes, né? Aqui nós estamos falando da Previdência, né? A incapacidade geradora de aposentadoria por invalidez, veja que nós estamos aqui com base lá na Previdência, né? Deve ser total, permanente, definitiva e absoluta, chamada de incapacidade omniprofissional. Né? Nenhuma profissão pode ser exercida aqui. E o que eu quero ler é esse trechinho aqui de um artigo que ela coloca, ó, artigo 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou defesa de influir eficazmente na convicção do juiz. Ou seja, a incapacidade laboral requer uma análise complexa e não apenas uma análise do corpo. A análise da incapacidade laboral precisa passar pelos fatores ambientais, pela atividade, o que vai impedir a execução de tarefas inerentes ao trabalho, à profissão específica da pessoa. Ou seja, não se trata apenas de determinar a magnitude de uma lesão corporal, de uma alteração anatômica, de um problema fisiológico. Nesse caso, você vai ter várias pessoas iguais, mas com graus de incapacidade laborativa diferentes, porque as profissões são diferentes, então as atividades são diferentes e as tarefas são diferentes. Fique atento, muito atento. Esse artigo trata bastante sobre isso, para deixar bem claro por que a tabela da SUSEP, que é meramente focada no corpo, não é suficiente para determinar a incapacidade laboral. Tá bom? Até o próximo vídeo.